E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar nossa aula hoje, né? Então na aula passada a gente estava falando sobre as angiospermas. Então estávamos discutindo sobre as características, né? Um pouquinho da história evolutiva, as características que tornaram esse domínio, né? Das angiospermas modernas. Falando um pouquinho sobre a história evolutiva, né? Que as angiospermas atuais muito provavelmente elas têm a mesma origem evolutiva, o mesmo ancestral evolutivo, né? Formando assim um grupo monofilético, ou seja, que se originou de um mesmo grupo de organismo. Falei lá um pouquinho sobre as variações de ambientes que elas vivem, né? Que elas podem viver em ambiente aquático, terrestre, que elas têm estruturas diferentes, né? As árvores, as trepadeiras, os arbustos, gramíneas, elas podem ser parasitas, podem ser epífitas, ou seja, vivem sobre outras plantas. Olha lá que elas são, dentre todas as plantas que tem o maior número de espécies conhecidas hoje em dia, né? Lá na casa dos 235 mil espécies. Aqui no Brasil a gente está achando cerca já de 40 mil, né? Esse número ele vai alterando, né? Porque os cientistas estão sempre descobrindo novas espécies de plantas, né? Por incrível que pareça, parece que não é possível, né? Mas a gente até hoje continua descobrindo novas espécies de plantas e de seres vivos de forma geral, né? E vimos lá que a novidade evolutiva que elas apresentam é a presença das flores, né? Que é uma modificação aí das gimnospermas, uma diferença da gimnosperma, né? Das gimnospermas tem aqueles estróbilos, né? As angiospermas apresentam as flores, né? Essas alterações de estruturas de folhas e que produzem o que a gente chama dos elementos florais, né? Tem um receptáculo floral que vai prender a flor, as estruturas da flor, né? E os elementos florais que tem os elementos que são férteis, que podem ser lá o androceu e o ginoceu, né? Eu sou androceu e gineceu, não passado você nos usou esses termos. Androceu é a parte masculina e o gineceu é a parte feminina. Então androceu é lá os estames, né? E o gineceu o pistilo, né? Como a gente viu aqui, o pistilo ou o carpelo, né? Então androceu vai ser o estame, né? Que é formado pela ampera, onde a gente vai ter a formação do grão de pólen, e o pistilo ou carpelo é o que a gente chama de gineceu, que é o local onde a gente vai ter a produção dos ovos, né? Ou seja, dos gametas femininos. Certo? Facinho, né? Aí só para relembrar, né? Então lá o receptáculo floral, sépulo, as pétalas, né? Nesse caso aqui a gente tem uma planta monóclina, né? Que ela tem tanto carpelo quanto estame, mas como eu falei para vocês na aula passada, a gente pode ter as plantas díclinas, que elas só vão apresentar o estame ou o carpelo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas aqui do carpelo, do pistilo. A gente pode diferenciar também as angiospermas. A gente pode dizer, primeiro, antes de introduzir, a gente pode diferenciar elas pelo grão de pólen. A maioria das espécies a maioria das famílias de angiospermas, a gente observando no microscópio o grão de pólen dela, a gente consegue separar todas as famílias das plantas, sabe? Ou seja, se você pegar um grão de pólen, um botânico, né, que é um cientista que estuda as plantas, se ele encontra grãos de pólen e ele olha no microscópio, só de olhar lá no microscópio, ele consegue, olhando o tipo de grão de pólen, ele consegue saber qual é a família daquela planta, né? Então lá nas anteras, se ele capta a antera lá e só se ele acha uma antera ou só grão de pólen, ele consegue saber pela estrutura do grão de pólen qual é a família daquela planta, certo? Isso é uma curiosidade interessante. Outra forma que a gente consegue diferenciar as famílias e os grupos de angiospermas é observando a estrutura interna dos ovários dessas plantas. Ou seja, observando como é que se estrutura o ovário e como estão estruturados os óvulos, ou seja, como estão posicionados os óvulos no interior do ovário da planta, a gente consegue diferenciar esses grupos dentro das angiospermas, né? Então as flores elas são das principais estruturas que a gente consegue diferenciar as espécies de plantas, né? Então a gente consegue diferenciar pelo grão de pólen, pela estrutura do ovário, ou seja, pela posição do ovário na flor, pela estrutura dos óvulos dentro dos ovários, né? As estruturas como os óvulos estão posicionados, né? A gente consegue diferenciar os grandes grupos em grandes grupos, né? Por exemplo, classes, ordens, né? Observando a estrutura assim, posição das folhas,
tipo de raiz, tipo de caule, mas a parte minuciosa da identificação das plantas, ela está localizada na estrutura das flores, né? Então, no tipo de grão de pólen, no tipo de ovário, na posição dos óvulos, na posição do ovário nas flores. Então, tudo isso aí é que facilita a identificação das flores, e das flores e no caso das espécies, famílias e gêneros de plantas, né? Então, para vocês observarem aqui, a gente tem uma coisa que a gente chama de placentação. O que é a placentação? A gente chama de placentação a posição, ou seja, como estão distribuídos os óvulos os óvulos nos ovários, certo? Então a gente pode classificar a placentação, ou seja, a posição dos óvulos nos ovários das plantas, em 3 tipos, né? É que a gente chama da placentação axial, central livre e a placentação parietal. Então, a placenta, a gente chama de placenta essa parte basal aí, né? Essa parte da base do ovário, em que vão ter a formação dos óvulos. Isso a gente observar aqui na imagem de cima, o ovário é toda essa estrutura aí, mas a parte dos óvulos é aquela partezinha de baixo, certo? Então a placenta é essa partezinha aqui onde a gente vai ter a formação dos óvulos, certo? Tranquilo? Então, como é que a gente diferencia aí? Então, veja que tem alguns, por exemplo, esse central livre, ele não tem essa separação, né? Veja que na axial e na parental a gente tem essas separações, nesses locos, né? Pode ser que tenha parental com separação ou não, certo? Mas é só para a gente conseguir diferenciar algumas coisinhas aqui. Na placentação central livre, os óvulos eles estão todos fixados no centro do ovário, certo? Sem nenhum tipo de segmentação, ou seja, a placentação central livre ela não tem essa segmentação desses locos. Estão vendo? Que na axial e na parental tem essa separação, como se fossem essas paredes que separam. Então na placentação central livre, os óvulos eles vão ficar localizados aí no centro, certo? Nessa estrutura central aí, mas que não tem essa segmentação. Então ele não tem essa segmentação, eles não estão conectados às paredes do ovário, certo? Não tem nenhuma conexão. Na placentação parental, a gente tem os ovários eles ficam conectados na parede do ovário, certo? Então veja aí essas estruturazinhas que parecem esses dedinhos aí, são os óvulos, né? Então os óvulos eles ficam conectados ao longo da parede do ovário. Pode ter essa segmentação, formando esses locos ou não, certo? Nessa aí eu trouxe uma imagem que tem a segmentação, mas na parental pode ser que não tenha essa segmentação. Mas aí no caso, a diferença entre central livre e parental é que a central livre ela vai estar localizada no centro do ovário, sem essa conexão entre as paredes do ovário, certo? E a parental, os ovários eles se desenvolvem na parede do ovário. A axial, ela também, os óvulos eles ficam no centro, ou seja, no local, no centro do ovário, mas a diferença da axial para a central livre é que a axial ela vai estar conectada nesses locos, ou seja, ela vai existir essa conexão entre as paredes do ovário com o centro com essa região central. Então, tanto axial como central livre, elas vão ter os óvulos na região central. Só que a diferença é que a central livre você não vai ter essa conexão da parede externa dos ovários com o centro do ovário, certo? E na axial você tem, você veja lá que existe essa, como se fosse essa invaginação, né? Ou seja, essa entrada das paredes internas do ovário, elas se conectam com o centro. Então aí a gente tem diferença entre processos de locais de formação dos óvulos nas plantas, né? Nos ovários das flores das angiospermas, né? Das tipos de placentação, né? Então tem os óvulos que se formam na parede dos ovários, na parede interna dos ovários, né? Que é o parental. A gente tem a central livre, que eles se formam nessa ramificação central do óvulo, mas não tem conexão com as paredes com as paredes internas do ovário, certo? Por isso que eles chamam de central livre. E axial é que também os óvulos eles se desenvolvem nessa placentação no centro, mas a gente tem essa conexão com as paredes internas do ovário com o centro, formando esses locos, certo? A gente também pode diferenciar as flores de acordo com a posição em que se encontra o ovário, certo? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhorzinho para vocês enxergarem, certo? Então a gente tem as flores que a gente chama de flores hipólitas,
que são as flores em que o ovário ele está acima do local de inserção, tanto das sépalas quanto das pétalas, certo? Então a gente veja aqui, lá no primeiro, lá, a flor hipógona, então o ovário está acima dessas estruturas, certo? Na flor perígena, ou perigna, né? O ovário ele tá abaixo das estruturas, mas ele não está imerso. Veja que ele não está sendo recoberto por essas estruturas. Ele está abaixo, mas ele tem essa separação, certo? Ele não está conectado, não está como se fosse tivesse englobado ou engolido tanto pelas sépalas como pelas pétalas. Ele está abaixo, ou seja, mediano, mas ele não está completamente inserido, né? E o terceiro caso aqui, que é da flor epígena, ou epígena, né? Que nesse caso aí não, aí você vai ver que o ovário está completamente imerso dentro da estrutura aqui, bem do receptáculo floral, ou seja, ele está escondido pelas pétalas e pelas sépalas, ou seja, só a parte dessa estrutura externa, né, do canal e certo? Então a gente tem aí a gente pode dizer que tem um ovário súpero, quando ele é o ovário da flor hipógena, né, ou hipógena, que a corola e o cálice eles se fixam no receptáculo floral na base do ovário, certo? Então a gente diz que tem um ovário súpero, o ovário intermediário, que é o da flor perígena, né, que o cálice e a corola, ou seja, as pétalas das sépalas, elas estão na posição intermediária com o receptáculo floral, né, e a posição do ovário. E na flor epígena a gente tem um ovário ínfero, né. Aí nesse caso aí, tanto as sépalas quanto as pétalas, como está aqui em cima de mim, né, elas se prendem no receptáculo floral já na posição mais próxima à parte superior do ovário, certo? Então aí a gente tem essa diferenciaçãozinha aqui. Beleza? Deu para entender aí? Aí é mais curiosidades. Vamos falar agora do processo de formação do grão de pólen, né? Ou seja, o processo de formação do pólen. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar melhor de ver. Do que a gente chama da formação do grão de pólen, né? Ou do microsporângio. Então, o processo que é chamado de microgametogênese, né? Ou microesporangênese. Então, vamos ver esse processo aqui. Então, a gente tem a flor lá, olha. Uma flor monóclina, né? Se for dali, tem tanto o androceu quanto o gineceu, a parte masculina e feminina, né? Então, a flor do esporófito, do zênio. Então, lá dentro dos estames, né? Que fazem o corte dos estames, a gente chama dos sacos polínicos, né, que são microsporângios, né? Então lá dentro a gente vai ter a célula mãe, né, que é o microsporo, né? Lembrei lá bem parecido como eu lembrei lá das gimnospermas, bem parecido, né? Então a gente fez o corte lá do estame e lá dentro a gente tem o microsporo, certo? Então a célula mãe lá do microsporo, 2N igual a esporófito. Então ela sofre meiose e vai formar 4 microsporos, certo? N's, ou seja, 4 microsporos com metade do número de cromossomos. Então, dentro desse, cada microsporo desse, ele vai dar origem a um grão de pólen, certo? A microgametogênese, ela vai formar, né, o gametófito masculino dentro de cada um desses grãos de pólen, ou seja, vai ser as diferenciações que vão acontecer dentro desse grão de pólen, né? Então, cada um desses microsporos ele deu origem ao grão de pólen, e a microgametogênese, né, ela vai acontecer a diferenciação aqui nessas estruturas internas aqui no grão. Então, aqui dentro desse grão de pólen, né, o microsporo, ele vai desculpe, ele vai sofrer mitose, né, e vai formar ele vai formar novas células, né? Diferente lá que a gente viu lá no gimnosperma, que formava 4 células, no caso aqui das angiospermas, elas vão formar 3 células, certo? Professor, mas aí eu só estou vendo 2, né?
O que acontece? Quando o microsporo, toda a mitose é uma célula forma duas. Né? Então, dentro dos microsporos, eles vão realizar mitose e vão formar duas células. Uma célula que a gente chama da célula do tubo, que é aqui, que é uma célula maior, que é que vai dar origem ao tubo polínico, quando o grão de pólen atingir o estigma, né, lá da estrutura reprodutora feminina. E a outra célula que a gente chama de célula geradora. Certo? Em algumas plantas, o que acontece? Os grãos de pólen são liberados nesse estágio, ou seja, que o pólen tem uma célula geradora e uma célula do tubo polínico. Né? O que acontece? Que depois que ele libera esse pólen, essa célula geradora ela sofre outra mitose e vai formar duas células, né? Duas novas células, que são os núcleos, que a gente chama de núcleos espermáticos, que a gente viu lá nas gimnospermas. Essas aí vão ser os gametas masculinos. Né? Então, quando eu falei que ela só dentro dela tem 3 células, é porque acontece isso. Tem algumas plantas que o grão de pólen, antes de ser liberado, a célula geradora ela já se divide, ela já sofre mitose e forma os 2 núcleos espermáticos, que são os 2 gametas, certo? E 3 com a célula tubo. Nesse esqueminha aqui que eu botei aqui para vocês, ele está considerando aquelas flores que liberam grão de pólen só com 2 células, que é a célula geradora e a célula do tubo. Mas depois que o grão de pólen é liberado, essa célula geradora ela sempre vai se dividir em 2, ou seja, em todos os grãos de pólen, ou quando eles ainda estão presos, ou quando eles são liberados, a gente vai formar 3 células. Certo? A célula tubo, que é de origem do microsporo, certo? Aqui de cima, ali do microsporo, certo? E a célula geradora. Essa célula geradora ela vai sofrer mitose e vai formar os 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, certo? Então sempre os grãos de pólen sempre vão ter 3 células, a célula do tubo e 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Certo? A única diferença que a gente vai ter é que momento os gametas masculinos se formam. Se eles se formam ainda quando o grão de pólen está preso na antéria, ou se eles se formam após a polinização, ou seja, após a liberação do grão de pólen. Essas são as diferenças que vai ter uma diferença de uma planta para outra. Mas dentro desse dentro do grão de pólen, a gente vai ter essas 3 células ao final, independente se era antes ou depois da liberação do grão de pólen. Então aí está o processo de formação do gameta masculino, simplesinho, olha. Então tem a flor lá, a flor de esporófita, tem os estames, né, com os sacos, né, que vão ter os microsporos, né, que é a célula mãe. Então o microsporo ele sofre meiose e vai formar 4 microsporos dentro ainda desse saco aqui, né. Cada microsporo ele vai originar um grão de pólen. Dentro desse grão de pólen, os microsporos vão sofrer mitose e formar 2 células, a célula geradora e a célula do tubo. A célula do tubo é que vai formar o tubo polínico, igualzinho a gimnosperma, e a célula geradora ela vai sofrer mitose e vai formar os gametas masculinos, que são os núcleos espermáticos, 2, né? Então ela vai formar 3 células, beleza? Vamos ver agora o processo que ocorre na parte feminina, ou seja, no gineceu das plantas. Então a gente tem primeiro aqui, vamos começar lá, então ó, tem lá a base lá, né, do gineceu. Então você tem lá o óvulo imaturo, né? Então a gente vai ter a diferenciação aqui nessas células que formam essa estrutura aqui do óvulo, né, lá dentro do ovário, vai formar uma célula grande diferenciada, que é o que a gente chama de megasporócito ou megasporo, certo? Esse megasporócito ou megasporo 2N, né? Então a gente vai ter os tegumentos, que são as estruturas que vão revestir ele, a micrópila, que é aquela estrutura por onde vai adentrar o tubo polínico, né? Nessa região aqui do ovário. É esse processo aqui que a gente tem uma diferenciação lá nas células para formar o megasporócito ou megasporo. A gente chama da megasporogênese, né? Ou seja, o processo de formação do megasporócito. Então ele se formou lá. A gente vai ter os tegumentos, entre esses tegumentos o nucelo, né, que vai nutrir essas estruturas, o integumento, ou seja, desde esses tegumentos aí está considerando a formação do integumento e do nucelo, que a gente já viu lá quando a gente estava conversando sobre as gimnospermas, é bem parecido. Então esse megasporócito só tem algumas diferençazinhas. Esse megasporócito ele sofre meiose, ou seja, ele vai originar 4 células. Essas 4 células são o que a gente chama dos megasporos. Então esses megasporos são os megasporos são células que aqui, né, nesse esqueminha está errado, elas não são 2N, elas são N, certo?
que está errado aqui, olha esse esqueminha aqui. Se ela sofreu meiose, elas reduziram o número de cromossomos dela, então elas são células N, certo? Quando vocês estiverem anotando, corrijam essa informação aí que está errada desse esqueminha aí, certo? Não reparei na hora que eu montei, certo? Então esse megasporócito, ou essa célula mãe dos megasporos, ela sofre meiose e forma 4 megasporos N, não é 2 N, certo? Então o que, é que vai acontecer? 3 desses megasporos, eles vão se atrofiar e vão se degenerar, ou seja, vão desaparecer. E vai sobrar apenas um megasporo funcional. Então vai acontecer os processos que a gente chama de endomitose. O que acontece essa endomitose? Não é a célula que vai se dividir e formar novas células. Na verdade, só vai ter uma célula única que vai sofrer divisões apenas do núcleo, ou seja, ela vai formar novos núcleos dentro de uma única célula. Então ela tinha lá um megasporo com um núcleo. Então a endomitose é que o núcleo começa a se dividir e gerar vários núcleos, ou seja, começa a formar uma célula multinucleada, né? Então ela faz isso 3 vezes. Então ela vai formar, né, a princípio ela vai formar duas na primeira mitose, 2 núcleos na segunda mitose, mais 2 núcleos na terceira mitose, mais 2 núcleos. Então ela forma 6 núcleos. Então assim seria a mitose, né? Então a endomitose você vai ter um núcleo, aí ele sofre mitose, 2 núcleos. Aí esses 2 núcleos sofrem uma outra endomitose, eles vão formar 4 núcleos. Aí esses 4 núcleos eles formam outra endomitose, 8 núcleos. Ou seja, ele faz 3 endomitoses e forma 8 núcleos, certo? Então a gente tem aqui 8 núcleos, certo? Esses núcleos eles vão se diferenciar em estruturas diferentes. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver aqui. Ele vai formar, cada um desses núcleos ele vai formar células diferenciadas, certo? Depois, primeiro ele vai ter uma única estrutura, que forma uma única célula com 8 núcleos, e depois cada um desses núcleos vão formar estruturas diferentes. Então o que acontece? Então, três núcleos vão para o fundo do ovário, né? 3 núcleos ficam na região próximo à micrópila e 2 núcleos ficam no centro, né? Chamados núcleos centrais. Aí o que acontece? Essas 3 que foram para uma ponta, as 3 que foram para outra ponta, elas começam a formar membranas e se diferenciam em células, né? Então as três células estavam no fundo do ovário, a gente chama de antípodas. As 3 que ficaram próximas à micrópila, à abertura do ovário, né? Uma é a oosfera, que é o gameta feminino, né? E 2 a gente chama de sinérgides, certo? E os 2 núcleos que ficaram no centro, os 2 núcleos central, eles não formam uma célula, eles continuam sendo 2 núcleos, e o antigo megasporo, ou seja, ele vira uma célula gigantesca em comparação às outras, as antípodas, as sinérgides e a oosfera, e ela fica formando essa célula, esses núcleos polares, né? Nessa grande célula. Acho que não deu para entender, não sei se ficou tão claro. Vou recapitular aqui só. Então, aquele megasporo funcional, ele tem um núcleo e aí ele sofre endomitose, ou seja, não é a célula que vai formar novas células, o núcleo que vai se dividir dentro da mesma célula, certo? Então ele sofre 3 mitoses, ele forma 8 núcleos, certo? Então o núcleo forma 2, 2, 4, 4, 8. Então ele sofre 3 mitoses ou endomitose do núcleo, mas é uma única célula com 8 núcleos. Aí o que acontece? 6 desses 8 núcleos, 3 vão para uma extremidade e 3 vão para outra extremidade. Então 3 vão para o fundo do ovário e o que acontece? Esses 3 núcleos eles vão formar, cada um deles vão formar membranas ao redor deles e formar 3 células diferentes daquela célula grandona original que formou os 8 núcleos, que são, nesse caso, essa célula se chama de antípodas. Os outros 3 núcleos que migraram para a extremidade oposta, ou seja, para a extremidade onde tem a micrópila, a abertura lá do ovário, eles vão fazer a mesma coisa, eles vão formar membranas e formar 3 células diferentes daquela célula inicial que formou os 8 núcleos, que sofreu as 3 mitoses. Então 2 a gente chama de sinérgides, que ficam nas pontas da micrópila, e uma central forma a oosfera, que é o gameta feminino, certo? E 2 dos 8 núcleos que não só formaram essas membranas, eles vão continuar formando essa grande célula aí inicial, que era o megasporo, certo? Então vai ter um megasporo com 2 núcleos, certo? Essa célula central, e 3 células, as antípodas na funda, 3 células próximo da micrópila.
duas sinérgides e uma aosfera, certo? Acho que agora deu para ficar mais nítido essa explicação. Então tá aí o processo de formação do gameta feminino. Então ela tem uma célula central, que é essa grandona, com os núcleos polares, com 2 núcleos, 3 células que são as antípodas, que estão lá no fundo, e 3 células que estão próximas à micrópila. Uma é a osfera e 2 são as sinérgides, certo? Então vamos ver agora como é que acontece a polinização e consequentemente a fecundação. Então o que acontece aqui, olha, vamos ver aqui em cima onde está a sifonogramia, né? Que é o processo de formação do tubo polínico. Então vamos supor que o pólen caiu lá no estigma, né, na parte superior lá do pistilo, e aí quando o pólen ele cai lá no estigma, ele vai ter a formação do tubo polínico. Então aquela célula tubo ela vai se alongar formando o tubo polínico até chegar à micrópila, né, e perfurar as estruturas e chegar na micrópila. Aí o que acontece? Lembra lá que eu falei lá da célula generativa, né, da célula generativa. Aí eu falei que ela poderia se dividir em duas, né? Que ela se dividir em duas, né? São os núcleos espermáticos. Então deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, vamos ver aqui. Então aqui está o tubo polínico, né, que se originou lá da célula tubo. E aí lá, a partir do tubo polínico vem lá os 2 núcleos espermáticos, certo? Que são os gametas, os 2 núcleos espermáticos. Aí o que acontece? Os núcleos espermáticos ele vêm pelo tubo polínico. O que acontece? Esses núcleos espermáticos eles entram pela micrópila e aí acontece, um núcleo espermático ele entra em uma das sinérgides, certo? E o outro núcleo espermático ele entra no núcleo central ou na célula central e vai se combinar com os núcleos polares. Lembra lá que lá no centro tinha essa célula com os 2 núcleos que sobraram? Então um núcleo espermático ele vai entrar na sinérgide, que é uma daquelas células que estava lá próxima à micrópila, e da sinérgide ele migra para a osfera e aí fecunda a osfera, e o outro núcleo espermático ele vai se combinar com os núcleos polares lá nessa célula central, certo? Então o que vai acontecer aqui? Então quando o primeiro núcleo espermático ele vai se combinar com a sinérgide, da sinérgide ele vai entrar na osfera, vai fazer a fecundação e formar o zigoto. O núcleo espermático N vai se juntar com os 2 núcleos polares, né, da célula central. Então eles vão formar uma célula que tem 3 N's, ou seja, N de um núcleo espermático, N de um núcleo polar e outro N de outro núcleo polar. Então ele vai formar uma célula triploide, certo? Combinação de 3 células haploides. Então a gente vai ter aqui, olha, a formação do embrião a partir da fecundação. Então o núcleo espermático passa para a sinérgide, da sinérgide para a osfera e fecunda a osfera formando zigoto. Quando isso acontece, as 2 sinérgides elas se degeneram, elas se difazem, o outro núcleo espermático vai se juntar com os 2 núcleos polares, formando assim uma célula 3N, e aí acontece o processo de desenvolvimento do embrião, certo? O embrião 2N ele começa a se formar, e aqui a gente tem a formação das estruturas que a gente tem aqui, olha. Então a gente tem um embrião aqui formado 2Ns, a gente tem um endosperma, 3Ns, então se surgiu esse endosperma da fusão de um dos núcleos espermáticos com os 2 núcleos polares da célula central. Esse endosperma ele vai nutrir o embrião, ou seja, ele é uma estrutura nutritiva para o embrião, ele vai nutrir o embrião nesse início e vai formar aqui depois o tegumento, ele vai formar a casca que vai formar semente, certo? Então aqui a gente está a formação do embrião, que é fruto da fecundação da osfera, né, do óvulo, e o tegumento ele vai formar aqui a partir da casca, né, dessa estrutura aqui do tegumento, do nucelo, que formam lá estão formados lá na estrutura feminina, certo? Deu para entender isso aí? Facinho, né? O que a gente tem após esse processo aqui? Então, vamos botar aqui de forma resumida o ciclo reprodutivo. Olha, deixa eu só ajeitar aqui para a gente ver melhor. Pronto, isso. Então, aqui lá a antera, né, que é o androceu, a parte masculina. Então, fiz um corte na antera. A gente vai ter lá a meiose, né, dos megasporos, formando o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, aí tem lá aquela estrutura, né, a mitose formando
a célula tubo, a célula generativa, né? Então o grão de pólen ele vem, atinge aqui o estigma, né? Então o que acontece aqui no estigma, forma-se o tubo polínico ele vai levar o tubo polínico ele vai levar lá os dois núcleos espermáticos que se formaram a parte, que são os gametas masculinos, que se formaram a partir da mitose da célula generativa. Então, esses núcleos espermáticos, um se combina primeiro com a cinéstica, depois passa para a osfera e forma a fecundação, e o outro se liga aos núcleos polares que vão formar o endosperma que vai nutrir o embrião, certo? Toda essa estrutura que tem aqui interna a gente chama de saco embrionário. Então, quando você vai ter um embrião, que vai se formar a semente, que vai se formar a parte do tegumento, vamos ter a formação do fruto, germinação e a nova plantinha se forma, certo? Muita coisa, mas não tem muito o que fazer, é isso mesmo, certo? Então qual é a estruturazinha que a gente tem aqui na semente? Então tem o tegumento, que é a casca, certo? A casca aqui da semente, o cotilédone, que é essa estrutura aqui que vai dar nutrição ao embrião depois de um certo tempo. Aí se ele tiver dois cotilédones, elas são de cotiledones. Se ela só tem um cotilédone, ela é monocotiledônea. E aqui tem a estrutura do embrião já mais desenvolvida. A gente tem a radícula, que é a estrutura que vai formar a raiz, o caurículo, ou hipocólio, que é o caule, a estrutura que vai formar o caule, e tem as folhinhas primárias. Então, que seria a estruturazinha aqui da semente aberta, né? Então, tem o tegumento, a casca da semente, o cotilédone, que vai nutrir o embrião, a radícula, que vai formar a raiz, e o caudículo, que vai formar o caule das primeiras folhas, né? Aqui tem a estruturazinha que a gente tem do fruto. Então tem o pedúnculo, lembra lá na flor, o pedúnculo é aquela estrutura que fixava a flor, a planta, certo? Então a gente tem aqui no interior a semente, certo? Lá no interior é a semente, o tegumento da semente, a casca da semente, né? Então quais são as partes que compõem aqui o fruto? A gente tem o exocarpo, que é a casca, né? Essa parte mais externa, a casca da semente, certo? A gente tem o mesocarpo, que é geralmente essa parte carnosa, né? Que a gente come, né? Os animais têm esse alimento mesocarpo. E tem o endocarpo, que é a partezinha mais dura que está colado ao tegumento, a casca da semente, né? A gente pode ter um endocarpo maior ou menor. Então são essas partes que formam o fruto. O pedúnculo, que é aquela parte da flor antiga, né? O exocarpo, que é a casca. O endocarpo, que é essa parte aqui carnosa, né? Aí dependendo de fruto para fruto, pode ser um endocarpo maior ou menor, né? O mesocarpo. E o endocarpo é a parte que está aqui conectada às sementes, né? A gente pode ter endocarpos maiores ou menores. Então varia de fruto para fruto, certo? O que é importante aqui dos frutos? Os frutos foram fundamentais nas angiospermas porque eles aumentaram a dispersão dessas plantas, ou seja, os animais vinham, comiam fruto, né? O fruto tem substâncias nutritivas, e aí eles comiam fruto e eles comiam semente. Então esse animal se deslocava para lugares mais distantes, e aí quando ele fazia o cocô dele, né, ele saía junto dessa semente, ou seja, ele aumentava a dispersão das plantas, ou seja, elas começaram a ocupar ambientes maiores com esse processo de dispersão por causa dos frutos. Nas gimnospermas, quando não tem frutos, as sementes elas sempre caem próximas à planta mãe, né, à planta original. Já no caso aqui das angiospermas, que tem as presas do fruto, não. Esses frutos, como servem de alimento, eles acabam indo para lugares mais distantes, quando os animais engoliam a semente, os animais enterravam os frutos, as sementes, para se alimentar depois. E aí ela é fundamental no processo de ocupação do ambiente terrestre das angiospermas e do domínio das angiospermas do ambiente terrestre, porque os frutos eles possibilitaram o aumento da dispersão dessas plantas, certo? Aí é que a gente tem os tipos de frutos, né? Ou seja, quais são os tipos de frutos que a gente tem? Então, eles podem ser classificados, primeiro aqui, de acordo com o tipo de pericarpo. O pericarpo é a junção do... O que ele chama de pericarpo é porque o fruto, ele dentro do fruto tem a semente, né? O pericarpo é todas as partes do fruto, né? Então, que eu falei aqui, o mesocarpo, o endocarpo, o exocarpo, certo? E a semente está lá dentro, né? Então, o fruto, ele se origina das paredes do ovário, ou seja, das modificações do ovário, e a semente, ela se origina do óvulo, certo? Após a fecundação lá da osfera. Então, os frutos, a gente pode classificar eles de acordo com o tipo de pericarpo, né? Então a gente tem os frutos secos,
aqueles que os pericarpos eles são pobres em água, né? Sem substâncias nutritivas, e as substâncias nutritivas elas geralmente estão acumuladas na semente, que é o caso da ervilha, da castanha, do feijão, né? E a gente tem os frutos carnosos, que são os pericarpos que são ricos em água. Então, substâncias nutritivas vão estar lá no mesocarpo. Então, maçã, limão, e aquelas frutas, melancia, né? Frutas, abacate, por aí vai. Então, você pode classificar como frutos secos ou carnosos. Secos, que o pericarpo tem pouca água; carnosos, o pericarpo tem muita água. Esses frutos carnosos eles ainda podem ser classificados como bagas e drupa, né? Bagas são aqueles que as sementes estão bem soltinhas, né? Pelo mesocarpo, né? Que é o caso do limão, né? Por exemplo, goiaba. E a gente também tem essas são bagas e as drupas, não, que geralmente drupa só tem uma semente, né? Baga tem várias sementes e drupa só tem uma semente. No caso da drupa você tem essa semente ela mais fixa no mesocarpo, né? É o caso, por exemplo, do abacate. A gente tem essa semente ela bem aderida ao endocarpo, né? Então a gente tem, de acordo com a deiscência dos seus frutos, ou seja, frutos deiscentes, o pericarpo abre, quando o fruto está maduro ele abre e libera sementes, ervilha, feijão. E frutos indeiscentes, né, que o pericarpo ele não abre quando ele está maduro, e assim ele não libera as sementes, como laranja e maçã. Então a gente pode separar de acordo com a deiscência dos frutos. A gente chama de deiscência também no processo de liberação do grão de pólen, certo? Então, frutos deiscentes liberam sementes, quando estão maduros, e indeiscentes não liberam sementes. Os frutos ele pode ser classificado também com o número de sementes que apresenta, né? Então, monospérmicos só tem uma semente, e polispérmicos quando eles têm mais de uma semente, certo? Aí tem algumas classificaçõezinhas. A gente também tem um caso dos frutos que a gente chama de frutos paternocárpicos. Esses frutos paternocárpicos eles se desenvolvem por um processo que a gente chama de paternocarpia. É um fruto que se desenvolve por um ovário não fecundado, ou seja, o ovário não é fecundado e ele mesmo assim forma um fruto, que é o caso da uva Thompson, que é a uva sem caroço, né? Não sem semente, e a banana. A banana também, quem comeu banana nunca mordeu a semente da banana. Quando você morde a banana, você vê aqueles pontinhos pretos dentro da banana, são os óvulos não fecundados, né? Então aqui tem um caso de fruto paternocarpo. São ovários que se desenvolvem sem ter o processo de fecundação. Nessas plantas, geralmente, elas se desenvolvem por brotamento, certo? E temos o caso também dos pseudofrutos. O que são os pseudofrutos? Os pseudofrutos são o que a gente chama dos falsos frutos. Só é considerado fruto se ele for originado do ovário da planta, certo? Então a semente se desenvolve do óvulo, lá da oosfera fecundada, e o fruto se desenvolve do óvulo. Quando estruturas suculentas, ou seja, quando alguma estrutura no fruto se forma e ele não é de origem do óvulo, ou do ovário, não é de origem do ovário, aí chama de pseudofruto. Que é o caso aqui, por exemplo, do morango, certo? O morango ele é um caso de um pseudofruto. O fruto do morango são as pontinhas, que a gente chama de aquênios. Então, cada aquêniozinho desse, lá dentro dele que vai estar o pericarpo, a semente, ou seja, o fruto propriamente dito. Toda essa estrutura que a gente come, a gente chama de pseudofruto ou de falso fruto, certo? Porque essas estruturas aqui, por exemplo, elas se originaram do receptáculo floral. Da parte carnosa que a gente come, que vocês comem do morango, ele não se forma do ovário, ele se forma no receptáculo floral, né? A polpa do morango. Então, nesse caso, essa parte aí é pseudofruto, é falso fruto, certo? Os pontinhos branquinhos ou pretinhos que são os frutos verdadeiros. Há mesmo caso aqui do caju e da maçã. Então, a parte suculenta, carnosa do caju, ela se forma do pedúnculo, então é um falso fruto. O verdadeiro fruto é a castanha, certo? Então lá dentro da semente ali é o fruto verdadeiro. O pedúnculo que a gente come, a parte que a gente come ela se forma do pedúnculo, então ela é um falso fruto, certo? E na maçã a mesma coisa. A parte que a gente come, carnosa, é o receptáculo floral, ela se forma do receptáculo. E na verdade o fruto é aquela parte do meio que a gente deixa que a gente não come, onde estão as sementes, certo? Então aí tem essa diferença dos frutos, os paternocarpos, que são os frutos que se originam sim, ou seja, o ovário ele se desenvolve sem ter a fecundação,
E os pseudofrutos são as partes de frutos ou frutos que se formam de estruturas que não são o ovário, certo? O receptáculo floral, da corola, do cálice, mas que não seja do ovário. Então, a semente ela se forma a partir do óvulo e o fruto se forma a partir do ovário, certo? Frutos que não se formam a partir do ovário são pseudofrutos, falsos frutos, certo? E paternocarpos são frutos que se formam de ovários que não foram fecundados. Beleza? Essa aula foi longuíssima, mas aí a gente fechou a parte de angiosperma, certo? Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!